Boa noite a todos os professores. São 19 horas agora, vamos começar nossa reunião. Já coloquei a gravação, está ativa. Então, o Google não está nos ajudando hoje. Deixa eu fazer umas manobras aqui. Agora sim, acho que vai dar certo. Está tudo muito lento. Tivemos uma reunião hoje com a tutoria, está fora até o RCO, as turmas dos formadores, né? Fizeram um pedido para o Google verificar e vamos ver se vai dar certo aí. Demora muito para abrir as páginas. Então vamos lá, hoje é a reunião número 4, né? Nossa reunião do dia 9 ao dia 13, hoje dia 12, né, quinta-feira, reunião número 4, a pauta desenho como narrativa. Então, estar presente é importante, mas participar é essencial. Então, para tornar nossos encontros sempre dinâmicos e é essencial, né, que cada cursista participe ativamente, de modo respeitoso e acolhedor.
compartilhando ideias e ouvindo também. Sempre que possível, comentem, coloquem os emojis, chame no chat, fiquem bem à vontade, professores. Também para melhor vivência dos materiais dessa formação, sugerimos que os cursistas participem dos encontros preferencialmente por computador, para ter melhor experiência, né? Melhor experiência e melhor visualização dos conteúdos, dos roteiros formativos, né? Fica muito melhor no computador. Ou tablet também. O celular mostrou para nós que não fica muito legal. Cronograma da jornada, estamos aqui na semana do dia 9 ao dia 13, reunião 4, desenho como narrativa, como estratégia para a aprendizagem. Nossa agenda, então, apresento para vocês a agenda com os tempos para cada etapa que compõe essa nossa reunião. Então, temos aí objetivos e acolhimento 10 minutos, nossa experiência e a... Agora que abriu aqui, só um minuto. Aí. Experiência e fundamentando a prática, 15 minutos, por dentro da aula, 10 minutos, em ação, compartilhamento, em torno de 35 minutos. Aí nós teremos 5 minutos para preencher o formulário de queremos te ouvir, e por fim a síntese e o portfólio. Se os professores podem deixar aberto já seu portfólio, né, pronto para preenchimento. Objetivos, então, dessa reunião. Nossa reunião de hoje. Só um minuto. Objetivos, então, compreender o uso do desenho como recurso pedagógico no ensino da história, promovendo a aprendizagem significativa. Explorar o potencial do desenho na representação de processos históricos, como crises econômicas e seus impactos sociais, culturais e políticos, e realizar uma atividade de elaboração de desenho relacionada ao descritor D22. Esse descritor diz compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e ou culturais decorrentes do conflito. Decorrentes de conflito. Já vamos ir para o acolhimento.
Aí, o Google tinha aberto uns 4 ou 5 documentos aqui, tava uma confusão aqui, que minha nossa. Recolhimento, então. Vou colocar aqui o vídeo. Professores, o que você vê nesse desenho? Marcelo? Tinha levantado a mão? Professor, Sim. Eu estava olhando a reunião 3, e na reunião 3 você passou um cronograma diferente. Na reunião 3, né, na aula 4, está literatura de cordel como estratégia para a recomposição da aprendizagem. E daí hoje eu fui tentar ver os slides do 4 e o senhor tinha postado os slides da reunião passada, os slides da reunião 3. Não está batendo a reunião 3 com a reunião 4. No slide... Lá no Classroom? Os slides da reunião 3, que foi na semana passada, aí tinha um cronograma de todo o conteúdo que ia ter em cada aula. E no conteúdo que estava na reunião 3, estava na reunião 4, literatura de cordel como estratégia para a recomposição da aprendizagem. E hoje eu fui entrar para mim dar uma... Eu gosto sempre de dar uma lida nos slides antes da aula, e daí o senhor postou o slide errado. O slide que estava postado, logo abaixo do Meet, era o da reunião 3. Então, isso lá no Classroom, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Reunião 4, desenho como narrativa, os slides. Ele tá os slides da reunião 3 lá, né? É isso. É isso. E se o senhor entrar no slide da reunião 3, ele tem um cronograma da primeira, da segunda reunião, terceira reunião, quarta. E na terceira reunião, ele não está postando desenho. Na aula passada, a reunião 4 está literatura de cordel como estratégia para a recomposição da aprendizagem. Certo. Que bom, professor, que o senhor notou isso. Essa parte é da tutoria, eu vou conversar com eles para eles alterar. Não tá batendo? Não. Dia 9/13 está literatura de cordel, não é isso. Está errado somente esse R4 aí, ó, R5, 6 está certo, 7, 8, tem um erro aí. Desconsiderar, então, professor, e já antecipo desculpas aí pela esse atrapalho aí, tá? Então, nós vamos trabalhar com desenho como narrativa. Então, pergunto para vocês novamente, professores, o que vocês verem aí nesse desenho? Lúcia. Ô, professor, essa imagem já é bem conhecida, né? Que, na verdade, parece um chapéu, né? Mas não é um chapéu. Eu lembro, né, que a gente já chegou a comentar bastante essa imagem, né? Que é uma cobra que engoliu um elefante, né? Que é um tema do livro do Pequeno Príncipe, né? E acho que a mensagem aí é para a gente poder olhar além, né? Sim. Nossos olhos, olhar com o coração, né? Eu já tive essa imagem em um curso que eu fiz uma vez também. Já teve? Interessante. Tratava daí dessa questão de você olhar, né, com o coração,
quem já assistiu o filme do Pequeno Príncipe ou leu o livro sabe que o tema central é, né, Sim. O que os olhos, né, não vê, né, essas questões que a gente tem que explorar mais com o coração. Então, claro, exatamente. Então, realmente, parece um chapéu, né? Mas não é um chapéu. Sim, é verdade. Mais algum professor quer comentar essa imagem? Quando eu vi de imediato, eu consegui ver um chapéu, mas já no mesmo minuto eu observei, assim, por exemplo, talvez fosse uma subida, né, em direção ao meu objetivo e depois começa a descer, aliviar ou conseguir. Eu já imaginei isso, não sei por que me veio isso à cabeça. Tipo, aqui eu imaginei que eu iria estar subindo e bem, ia estar mais difícil, mas depois que eu conseguisse chegar onde eu queria, daí começava a aliviar meus passos, sei lá, por causa dessas dificuldades que a gente encontra no dia a dia. E agora, o que você vê? Sua interpretação mudou. Por quê? Este desenho, né, professora Lúcia? Uhum. É. Então, como a professora tinha adiantado, esse é do livro Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe, de Anthony de Saint-Exupéry. Os adultos enxergam um chapéu, enquanto o Pequeno Príncipe vê uma jiboia digerindo um elefante. Isso mostra como o desenho pode ter múltiplos significados e como as interpretações são influenciadas pelo repertório de cada um, né? Nossa experiência, então, que cada professor tem de experiência. E, professor, você já trabalhou com a produção de desenhos com seus estudantes? Conte-nos a sua experiência. Quem pode falar para nós as experiências? Sim? Professor, eu utilizo muito desenho nas minhas aulas. Eu trabalho aula de história, né? Igual a vocês, mas eu também tenho cidadania e civismo, e eu tenho sextos e sétimos anos, e às vezes até tem professores que falam, às vezes a gente confunde você com professor de arte, que geralmente algumas atividades, como hoje exatamente, eu coloquei umas atividades no mural, algumas atividades que estavam já comigo já fazia uns 20 dias, né? E em civismo, por exemplo, nós trabalhamos símbolos, né? Esse trimestre. Então, eu trabalhei com os alunos para eles construírem um brasão da família deles. Então, assim, ficaram trabalhos lindos, né? E nós fizemos a exposição, mas cada brasão tinha que carregar a história da família, tinha que ter um significado, né? Então, saíram desenhos, assim, espetaculares, né? Alguns conseguiram colocar no mesmo brasão várias mensagens através de desenhos, né? Significados que para a família, né, é importante, e daí eles explicaram o brasão na sala de aula, né, o que representava aquele brasão, e essa foi uma atividade, e outra atividade que eu fiz foi o lapbook, né, que daí eles fizeram com os símbolos do Brasil, símbolos estaduais também, e municipais, ficaram bem bonitos. Nossa, bem legal, né, interessante mesmo. Quem mais ergueu a mão? Não apareceu aqui para mim. Professora, posso escolher uma professora para conversar para nós?
Professora Lúcia, seu fone ficou aberto, seu microfone. Vamos ver, a professora Márcia tem alguma coisa para colocar para nós, professora? Tenho, professor. Eu sempre trabalho também com desenhos. Eu trabalho em ensino religioso e história e geografia. Então, sempre eu trabalho com desenho e eles amam, adoram fazer assim a questão de desenhos, né? A interpretação ali no determinado conteúdo. E fica bem legal. Assim, principalmente o 6º e o 7º ano que eu tenho, né? Os maiores já não têm muito o gosto por isso, pela produção de desenho, mas os pequenos, e saem trabalhos bem bonitos, que nem eu fiz agora na geografia, a interpretação ali do meio ambiente, né? E como seria, assim, o fim do mundo pelas ações do ser humano, né? Nossa, ficou muito lindo. Até foi a secretária tirou ali a foto, né? Para colocar ali no Instagram do colégio. Mas ficou muito legal. Sim, nossa, do 7º ano. Então, é bom, eu também gosto, assim, de desenho, de trabalhar com eles. Certo, que bom, obrigado, professor. Então, eu tive uma experiência há pouco tempo com uma aluna, essa aluna, ela tem laudo do 6º ano. E ela não consegue entender, né, as explicações de história. E eu estava tentando descobrir uma forma de fazer com que ela entendesse o conteúdo, né, para tentar tirar alguma coisa dela. E teve um dia que eu pedi para ela desenhar o que ela tinha entendido. E impressionante. Ela desenhou do jeito dela. Ela queria colorir, foi buscar lápis para fazer o desenho, mas ela conseguiu passar para mim o que ela tinha entendido daquele conteúdo. E ela não fugiu muito do contexto do que eu tinha falado. Então, aí, tive essa experiência impressionante, que ela desenhou, não entendia o conteúdo, parece, não conseguia responder o que eu perguntava, ou eu pedia se ela tinha dúvidas, ela falava que não, mas foi bem no desenho. Fundamentando a prática, então, do desenho como narrativa. De acordo com Kamesic, o desenho é uma estratégia de comunicação e síntese da história. Expressa a internalização do passado, conectando-o ao presente e à vivência do estudante. Representa não apenas fatos, mas também interpretações subjetivas e sentimentos sobre os eventos históricos. Então, aqui, professores, no ensino de história, a narrativa não se limita apenas à linguagem escrita, né? A utilização de diferentes formas de expressão, como o desenho, permite aos estudantes representar suas interpretações sobre o passado de maneira visual e subjetiva. O desenho, nesse contexto, não é apenas uma ilustração, mas uma estratégia de comunicação e síntese da narrativa histórica. De acordo, então, com a pesquisadora Daniela Chicora Kamesic, o nome dela, 2020, né? O desenho pode ser entendido como uma forma de didatização iconográfica da história, pois permite ao aluno estabelecer conexões entre o conteúdo histórico e a sua própria compreensão dos fatos. Essa abordagem possibilita aos estudantes que eles representem eventos históricos não apenas como registro de fatos, mas como interpretações que envolvem emoções também, né?
emoções, percepções e significados atribuídos por eles. Ao desenhar sobre um tema histórico, os alunos exercitam a capacidade de internalizar o passado, relacionando-o com sua vivência no presente. Esse processo favorece uma aprendizagem mais significativa, pois amplia as possibilidades de expressão e permite que os estudantes construam sentidos próprios sobre os eventos históricos, indo além do simples memorização das informações. Portanto, o desenho é uma ferramenta didática valiosa, pois permite que o aluno represente sua visão do passado de forma autônoma e criativa. Ele possibilita a construção de uma narrativa histórica visual, na qual a interpretação e o posicionamento crítico dos estudantes devem, ou evidenciam, são evidenciados através dos traços, cores e composições, Assim, o trabalho com o desenho na história contribui para uma abordagem mais dinâmica e inclusiva do ensino, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de análise histórica de cada estudante. E aí, por último, o desenho pode ser uma forma de didatização iconográfica, da narrativa histórica, segundo Kametsky, 2020, essa colocação aí. O que os professores podem me falar sobre esse cartaz aí, colocado aí, Guerra do Paraguai? Será que ele transmite alguma coisa para nós aí, para os alunos, ou o aluno, por exemplo, que tenha desenhado feito esse cartaz, o que ele quis nos dizer, da Guerra do Paraguai? A imagem não está muito boa, professor, pelo menos para mim está muito pequena, não dá para ver muito bem. Muito pequena? Será que é o seu computador aí? Será? Aqui está normal. Eu estou no notebook, mas assim, não dá para ver os detalhes ali. Dá para ver que tem um barco, e pessoas em cima, mas não consigo ver muito além disso. Tem esse barco com algumas pessoas, tem pessoas ali no mar, aí, aparentemente mortas, algumas. E lá ao fundo tem outro barquinho menor que parece um barco do Brasil. Realmente a imagem fica um pouco Batalha do Riachuelo? Parece a ilustração. Isso, é o que eu ia falar. Guerra parece as ilustrações das batalhas nos rios, não no mar. É a Batalha do Riachuelo. Isso, exatamente, isso. Bem lembrado. À frente aí o navio do Paraguai, ao fundo do Brasil, navio do Brasil. Ela deu destaque aí para o nome do conflito, Guerra do Paraguai. Sim. Acho que é isso. É o riozinho daí, Riachuelo, Riachuelo. Riachuelo. Show de bola. Obrigado, professor. Então, vamos ver elementos da narrativa histórica no desenho. Temos o conteúdo. O conteúdo se refere à experiência do passado que o estudante representa em seu desenho. Ele abrange os acontecimentos históricos, os personagens e os contextos que são retratados. No desenho, esse conteúdo pode ser expresso de maneira mais subjetiva, permitindo que o aluno selecione e destaque os aspectos que considera mais relevantes para a sua interpretação da história.
Aí nós temos a forma. A forma diz respeito à maneira como o estudante organiza e expressa visualmente a narrativa histórica. Isso inclui a escolha das cores, os traços, as porções e os elementos gráficos utilizados para representar os acontecimentos. A forma de um desenho histórico não é apenas estética, mas um recurso para transmitir interpretações e significados sobre o passado. Por exemplo, um aluno pode representar um evento de guerra utilizando cores escuras e traços agressivos para enfatizar o sofrimento e a destruição. E temos também a função. A função do desenho na narrativa histórica está relacionada aos significados que ele adquire na vida do estudante. O desenho não apenas registra um evento, mas também ajuda a construir um entendimento sobre o impacto daquele fato na história e no presente. Dessa forma, os estudantes não apenas reproduzem informações históricas, mas estabelecem conexões entre o passado e o presente, desenvolvendo uma visão crítica e reflexiva sobre os acontecimentos históricos. Portanto, o desenho como narrativa histórica vai além da simples ilustração. Ele se torna uma ferramenta de aprendizagem que auxilia na construção da identidade histórica dos alunos. Ao permitir que eles expressem suas interpretações sobre o passado, o desenho se consolida como um recurso didático significativo, tornando o ensino de história mais dinâmico, acessível e envolvente. Pergunto então, professores, você já pensou em utilizar o desenho no ensino de história? O professor havia falado antes que sempre usa, né? Mais alguém quer colocar aqui um desenho, alguma coisa que aconteceu? Nesse sentido do uso dos desenhos? Posso fazer um comentário? À vontade, professor. O primeiro Formadores que nós fizemos esse ano, uma das metodologias ativas era a história em quadrinho. Então, muitos professores trabalharam com história em quadrinho. Então, a história em quadrinho é uma maneira bacana de você trabalhar o desenho. Também dá para trabalhar com linha do tempo ilustrada, mapa ilustrado. Se for no ensino médio, dá para trabalhar com charge. Então, o desenho dá para você utilizar ele de várias maneiras. Agora, no primeiro Formadores, eu trabalhei com história em quadrinho. Foi uma experiência bacana. Certo, show de bola. Muito bom, professor. Obrigado. É isso aí. Professor. Sim. É só pegando o gancho do professor ali que falou da história em quadrinhos, eu trabalhei com o 7º ano, né? Agora nós estamos quase encerrando esse conteúdo, o Renascimento. E ele é o primeiro conteúdo agora no 2º trimestre, né? E eu trabalhei com eles, a gente focou bastante na parte da arte, né? Dos pintores, e daí depois nós fizemos uma narrativa, nós montamos uma narrativa. Foi bem interessante até, porque daí o Leonardo era como se fosse o mocinho da narrativa, né? E como nós trabalhamos a Idade Média, a igreja e tal, a Idade Média se tornou tipo feiticeiro da história. Foi bem bacana. Daí, depois da narrativa construída, foi feita uma história em quadrinhos em cima da narrativa. Certo. Que maravilha, professor.
Muito bom. 7º ano, né, professor? Isso? Sim. 7. Uhum. Mas alguém levantou a mão? Não está aparecendo para mim aqui, só escuto o barulhinho. Com cotonete eu preciso urgente. Ai, meu Deus. Ok, vamos lá então. Você quer vir aqui olhar meu ouvido, filha? Por dentro da aula. Olha para mim ali. Coça para mim, filha. Tomara que ninguém vê. Vem. Quer que eu coça mesmo? Professora Lúcia. Ó, depois, eu te dou um depois, vai. Seu microfone está aberto. Tá muito coçando por causa que tava aí o fone. Professora? Professora Lúcia, seu microfone está aberto. Isso, obrigado, professora. Por dentro da aula, então. Vamos agora pensar a utilização de desenho na aprendizagem a partir da aula 21 do RCO de História do 9º ano. O desenho pode construir uma parte da aprendizagem dos estudantes. Então, aí no descritor HD 22, compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e ou culturais decorrentes de conflitos. Nós temos aí esse descritor, essa da aula número 21, né? Que faz busca nós a compreender os impactos, né? Políticos e sociais dentro da história e dos acontecimentos. Então, aqui, continuando por dentro da história, aqui nesse slide, nós pedimos assim, ó, professor, observe o slide 9 da aula do RCO. Eu já vou colocar o link dessa aula para vocês. O slide 9 da aula do RCO, ele retrata a efervescente sociedade de consumo dos anos 1920 nos Estados Unidos, marcado pela explosão da produção industrial, pelo avanço da eletricidade e pela sedução da publicidade. Então, de que forma o desenho pode ajudar os alunos a refletirem sobre a produção em massa, o consumo e os valores daquele período? Deixa eu colocar o link para vocês da aula 9. Está no chat, então, o link da aula 9, está demorando um pouquinho para aparecer. Aí chegou lá agora o link. Então, professores, peço para vocês abrirem esse link, né, da aula número 21 e ir até o slide número 9. Então, nesse slide número 9, mostra aí o título A Sociedade de Consumo. Na década de 1920, a produção industrial dos Estados Unidos aumentou em 60%. Houve a popularização do rádio, do telefone e de alimentos industrializados. A expansão da rede de energia elétrica permitiu a entrada dos eletrodomésticos nos lares. A expansão da publicidade, o cinema e as revistas faziam propaganda do estilo de vida feliz
ligado ao consumo da população lá nos Estados Unidos da América. Difusão das compras a crédito e das lojas de departamentos, né? Surge aí a compra a prazo também. Então, aqui vamos fazer o foco na recomposição. O desenho como narrativa no ensino de história fortalece a recomposição da aprendizagem, pois, ao interpretar e representar visualmente contextos históricos, os estudantes desenvolvem leitura crítica dos eventos, compreensão de contrastes, tensões e contradições históricas, aprimoramento da expressão visual e verbal. Então, no desenho como narrativa, no ensino de história, é possível integrar habilidades da língua portuguesa de forma significativa, promovendo uma recomposição articulada da aprendizagem. Ao interpretar contextos históricos e representá-los visualmente, os estudantes mobilizam descritores, como da língua portuguesa. Então, esses descritores, o D6, né, descritor D6 fala que identificar o tema de um texto, o descritor D17 também, o D13, D13 diz identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, o D17 estabelecer relações de causas e consequências. Então, sobretudo, a proposta envolve a criação de charges, tirinhas e cartoons históricos, né? Essas formas de expressões favorecem a leitura crítica dos eventos, possibilitando ao aluno compreender e utilizar recursos como ironia e humor para refletir sobre os contrastes, tensões e contradições presentes nos períodos estudados. Assim, o desenho amplia, então, não apenas a compreensão histórica, mas também o domínio das linguagens, né? Então, nós podemos fazer aí a aprendizagem, né, a recomposição dessa aprendizagem usando os textos de história, né? As aulas de história. Podemos colaborar com os professores de português. Então, já podemos começar o nosso em ação, bem lentamente, para que os professores entendam o nosso objetivo aqui. Então, nesta atividade em grupos, vocês criarão um desenho com base na aula 21 do RCO, de História do Nono Ano, explorando a habilidade do descritor D22. Passos da atividade, então. A turma será dividida em 4 grupos, salas temáticas, né? Cada grupo criará um desenho simbólico e criativo sobre o tema Os Estados Unidos nos anos 1920, representando visualmente os efeitos econômicos, né? Representando visualmente os efeitos econômicos, sociais, políticos ou culturais do período. O desenho pode ser feito em papel, ou, se o grupo preferir, com o uso de ferramentas digitais como o Canva, né? Eu posso colocar aqui o link do Canva, vou colocar no chat, ou Paintbrush. Paintbrush é do Windows, né? Aí, um orador do grupo apresentará o desenho aos colegas, explicando como ele representa os efeitos dos conflitos analisados na aula e de que forma dialoga com o desenvolvimento da habilidade proposta no descritor D22.
Professores, alguma dúvida até aqui? Qual é o descritor D22? O descritor D22, ele diz compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e ou culturais decorrentes de conflitos. Este é o D22. Estou colocando aqui no chat o Canva, então. Pode ser usado o Canva, o Paintbrush, mas também a folha, né? O desenho no papel, aí pode ser, professores. Vamos tentar que nesta reunião nós tenhamos aí algum desenho à mão, né? Vamos ver o que acontece. Nossos desenhistas, professores. Então, eu vou preparar aqui. Alguém está com dúvida? Pode fazer pergunta até que eu vou organizar salas temáticas. Pode usar a IA também para criar esses desenhos, professor? Claro que sim, professor. A IA está aí, está chegando devagarzinho e tal, muito bom. Mas se fosse alguma coisa mais à mão, uma coisa mais simples, também pode ser. É que eu não sei desenhar nada. Não sabe desenhar, professor? Falo que nem os alunos, só boneco de palito. Eu acho que a maioria de nós, né, a gente não desenha muito, né, falta de... Eu vou deixar aqui, então, 25 minutos para vocês desenvolverem este trabalho, né? Então, deixa eu organizar a sala aqui, porque está um pouco misturada. Eu vou abrir as salas, quem não for para as salas, daí vai ficar na sala principal, tá ok?
É só nós três mesmo no grupo? Professor, tá certo o número de participantes desse grupo? Oi, professora. Não? Não está. Vou remanejar a professora, então, para outro grupo, pode ser? Professora Maria também? Tá tudo muito lento, demorou um tempo para abrir a câmera aqui. A Ana e a professora Maria, né? As salas foram criadas antes da reunião, né? Uhum. Apareceu para as senhoras, professoras? Eu fiquei no mesmo, professor. Ficou aí, Maria? Tá. Sim. Pode deixar que eu já vou arrumar.
Apareceu agora, Maria? Não? Aqui diz assim uma mensagem: você recebeu um convite para a sala específica. Uhum. Pode daí participar? Pode participar, professor. Uhum. Já coloquei a senhora em outra sala daí. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Como é que tá? Nossa, mano. Principal, não tem ninguém.
E aí, professores, tudo bem? Como que foram? Tudo bem, prof? Tudo legal? Que bom. Podemos começar os compartilhamentos, então? Temos aí, então, 4 salas. Na sala número 1, podemos começar pela sala 1, Ana, Douglas, Eva, Maria e a Vera. É isso? Você compartilha, Eva? Vamos lá. Então, prof, nossa charge foi o chat GPT que fez para nós. Nós não sabemos desenhar. Daí, assim, ficou bem legalzinho, só que tem erro na escrita ali, que daí, se for para usar com os alunos, tem que jogar com mais tempo, daí tem que jogar lá no Python e arrumar a escrita, porque eu já pedi para ele arrumar várias vezes, mas ainda ficou, nas plaquinhas, ele ficaram erros na escrita. Mas ficou bem bacana, assim, os desenhos, né? E a charge em si, a montanha-russa do capitalismo. Eu achei... Eva, como é que você fez para salvar o link desse desenho? Eu baixei ele. Para salvar? Você baixa direto no computador daí. Como? Aqui eu abri direto aqui, mas eu baixei ele já no computador. Você só vai na setinha aqui, ó, prof. Nessa setinha dele baixa direto no computador. Mas daí como é que eu faço para tirar um link desse desenho para postar lá na... Ah, para vocês? Para a gente postar depois no portfólio. Porque isso daí você tem que transformar num link para postar no portfólio. Como é que faz? Mas daí o link teria que ser o link do Em Ação e não o link da nossa própria imagem. Daí professores, lá no portfólio, isso, daí 4, os professores vão postar o link ou a foto. A foto, então uma foto, tranquilo. Link ou foto, tá bom? Beleza. Tá joia. Show de bola. Show de bola, tá tranquilo. E daí a foto eu posso pôr no grupo, então? Pode ser? Do WhatsApp? Do WhatsApp, sim, professor. Da turma, pode colocar. Turma V, né? Então tá bom. Pode compartilhar agora. Ok, então, sala 1 foi muito bem. Professor, o seu chat GPT, ele é aquele pago ou não? Ou é o grátis? O meu? É. Não, eu só digitei lá chat GPT. É o grátis? A gente tem algumas notícias de que o grátis, ele escreve errado, né? Ele não traz o que é digitado, né? Acho que é isso. Ele escreveu errado. Exato. É por isso, então. Tá, não, só curiosidade. Então, a sala 2, podemos ir para a sala 2, a professora Lúcia, Luiz, o Marcelo, o Mário e a Valéria. É isso, né? Professor, nós também chegamos à conclusão ali que nós não tínhamos nenhum artista, né? O professor Marcelo está compartilhando ali. Então, nós também recorremos à inteligência artificial. O professor Marcelo pode comentar aqui, depois se quiser que eu posto a minha também, professor. Tá joia. No caso aqui, é um apelo ao consumismo, produção industrial gigantesca, e nessa época, nos Estados Unidos, o investimento em bolsa de valores se tornou uma febre. As pessoas pensaram que a prosperidade era infinita, que as bolsas sempre iam subir, então é aquele apelo ao consumismo, comprar, e todo mundo imaginando que era uma prosperidade infinita, que as bolsas sempre subiriam, todo mundo seria rico um dia. E no caso aqui, esse desenho, ele faz um apelo ao consumo, né? Sociedade de consumo.
O Mário fez um outro desenho mostrando o Fordismo, né? Aí de um lado ele já vai colocar a imagem, de um lado os capitalistas, o capitalista contente com a produção, né? Com a produção industrial, e do outro lado os operários. Os operários com uma cara de poucos amigos pelo baixo salário que recebiam. E pela jornada de trabalho que era extensa. Vou colocar aqui rapidinho, então. Ela aparece esse contraste, né? É engraçado que a gente, dependendo do prompt, né, que você lança lá, ele vai fazer. Então, do professor Marcelo trouxe essa mensagem mais clara, né, sobre consumismo, né? Foi bem interessante. E essa ela já criou uma imagem dos contrastes, né, desse crescimento capitalista rápido, né? Mas contrastando com a luta dos trabalhadores, né, que também se viam sendo explorados para que esse crescimento acontecesse também. Então, seguindo, acho que aquela ideia do descritor lá também, né? Acho que é isso. Certo, muito bem. É isso, então, sala 2. Parabéns, isso aí, show de bola. Podemos ir, então, para a sala número 3. O professor Ivonete, o João, a Juliana, o Marcos e o Valmir. Vou compartilhar, então, o que a gente fez. Então, aqui também a gente fez a imagem mostrando o contraste, né, do consumismo com a exploração do trabalhador, né? Até que no Gemini ele também fez uma explicação na escrita sobre a imagem, né? Então, ele mostrou mais essa parte do contraste também. Se quem quiser mais falar alguma coisa do grupo. O desenho é fundamental para a questão da interpretação do aluno, né? Assim como a nossa ali. Essa imagem aí está bem dentro do que o descritor pede, né? Impactos políticos, econômicos, sociais, aí mostra o que aconteceu, né? Perante esse acontecimento, esse conflito, né? Uma imagem chocante aí. Sala número 4, professora Daniele, Luciano, Márcia e a Maria. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pessoal, boa noite. Deixando bem claro que eu não gosto de fazer atividade só com 20 minutos, é muito pouco. Eu acho assim que o curso, eu gosto muito, faço muito curso, mas não gosto dessa parte, porque em 20 minutos não consegue fazer nada, e só que, assim, brincando, a gente conseguiu fazer, a gente fez um desenho, observe aí que o nosso desenho ficou perfeito. A gente desenhou, olha como nós desenhamos muito rápido, e a gente resolveu desenhar e pintar aí esse dinheiro para dizer que e essa bomba, né, que os Estados Unidos a gente sabe aí que já explodiu, e hoje ele é uma potência a maior do mundo, tanto econômica, política e social, e que a gente está vendo todos os dias e que a cada ano ele vai aumentando a sua potência, né? A gente sabe que devido à sua posição geográfica aí, ele não
não é atingido por muitas coisas, então ele consegue vender para o mundo todo. Então, esse é a nossa atividade hoje. Espero que se tiver alguém que queira contribuir, pode contribuir. As meninas aí do nosso grupo, se querem falar mais alguma coisa, Daniele, sei que eu estou olhando ali. É mais ou menos isso, para mostrar a potência mundial que é os Estados Unidos. E como acabou afetando o Brasil, né, professor Luciano? Porque daí os alunos poderiam fazer uma relação, mas o que tem a ver, por que eu tenho que estudar a crise de 29? Por que cargas d'água eu tenho que estudar a crise de 29? Eu não moro nos Estados Unidos. Sempre volta e meia fala essa pergunta para mim, principalmente do 9º ano. Aí eu falo para eles, olha, mas querendo ou não, a economia dos Estados Unidos é algo internacional. Até hoje, né, professor Luciano? Tem muito mais propriedade de falar do que eu. A economia dos Estados Unidos, ela afeta, se for bem, afeta o mundo. E se for mal, também afeta o mundo. Assim como afetou o Brasil em relação à produção do café. Então, seria interessante eles desenharem, sei lá, uma plantação de café ou a própria queima de café, que foi o período da década de 30. Fica interessante também. Fazendo a ponte ali com Getúlio Vargas, com o governo de Vargas, enfim. É algo que poderia ser falado para os alunos. Muito bem, o desenho fala por ele mesmo, né? Olha as imagens e já imagina, né? Vocês viram aí algumas semanas atrás, o presidente Trump, né? Fez apenas um comentário, eu não lembro, não sei, não vi o comentário, mas o dólar baixou 3%. Sim. Só um comentário dele, imagine, né? Qualquer ação dele lá pode variar o dólar, que atinge todo o planeta, né? A maior potência que nós temos aí no planeta. Seria isso, então, professores? Deixa eu colocar lá no grupo. Sim. Tá bom, show de bola, obrigado. Então, após o compartilhamento, nós vamos agora para o preenchimento do formulário. Queremos te ouvir, professor, para que possamos continuar nossa jornada com o mesmo entusiasmo e aprendizado deste encontro. Use o formulário para registrar suas impressões. Já vou colocar o link no chat. Conforme os professores forem preenchendo, concluindo, peço que coloque um positivo aí no emoji, né? E sinalizando para mim que está pronto, que daí eu dou continuidade. Se alguém tiver algum problema para abrir o formulário, me avisa, que daí eu vejo o que está acontecendo, para nós tentar resolver.
Professor. Sim. O meu link estava respondido já. Estava respondido o seu link. Nossa. Sim. Eu abri e já estava tudo marcado. Nossa, os demais também ou não? Os outros professores, alguém estava preenchido também? Não. Normal. Não? Nossa. Eu vou até abrir aqui de novo. Isso. Mas agora eu acho que como eu salvei, né? Quer que eu poste novamente, professora? Eu acho que sim. Sim, vou colocar ele novamente. Sim. Que estranho. Pois é. Confere agora, professora, para ver se dá certo agora. Uhum. Esse não está respondido. Está em branco. Sim. Não sei o que aconteceu. Talvez a professora tinha esse formulário aberto já. É possível mesmo, porque eu uso o Note muito pouco. Ficou aberto, daí quando a professora clicou, ele levou para esse mesmo link. Sim. Então, enquanto a professora responde, eu vou dar continuidade aqui nesse... Passando para vocês agora a síntese. Cursista, qual a relevância do desenho como narrativa para a aprendizagem histórica dos estudantes? Então, para responder a esta questão, vamos testar nossos conhecimentos agora, preenchendo o formulário que estou colocando no link. O link no chat. Pronto, link no chat. Professor Leandro, peço desculpa por não ter prestado atenção, mas aqui no portfólio eu tenho que colocar o link da produção, no caso, ou print do meu grupo ou de todos os grupos? Do seu grupo, professor. Obrigada. Não tem problema. Leandro. Eu posso colocar o desenho também, não preciso colocar o link. Sim, pode ser o desenho. Tá. A foto, né, o desenho, ou o link do trabalho que foi feito, né? Já coloquei o desenho, tá certo. Pode ser, sim. Perfeito. Não precisa pedir desculpas, professor. Aí, não entendendo, pergunta, eu respondo quantas vezes for preciso aí. Estamos aí para nos entender. Então, dando continuidade, agora nós vamos para o preenchimento do portfólio. Alguns professores já preencheram, isso é muito bom, né? Que já temos antecipado também. Abra o seu portfólio para preencher os slides da reunião 4. Lembrando que pode ser colocada a foto ou o link do trabalho desenvolvido pelo grupo, né? Pela sala temática.
Então temos também aqui agora... Professor, mas como foi um do grupo que fez, nós não temos acesso àquela nossa, só se pegar de volta lá na internet e colocar lá. No nosso caso foi a Daniela que fez. Aí ela pode postar para nós ou todo mundo colocar lá. Ela pode postar a foto, se for foto no caso, um desenho, no grupo do WhatsApp. Já está lá, Leandro. Já está lá. Aí o professor importa, né? Vai lá e copia e cola ela lá. O senhor consegue fazer isso? Tranquilo? Vai ter que baixar a foto na imagem. Eu acho que eu não estou no grupo, do grupo do WhatsApp, eu acho. Será? Eu não estou mesmo, eu acredito. Tá. Como que é o nome do professor? Que daí eu já vejo isso. Mas eu consigo, eu vou entrar lá para ver. Só que depois que eu entrar, depois não vai ter. Deixa eu ver. Mas eu lembro eu sei qual que é o trabalho, eu pego as duas imagens. Deixa eu tentar aqui, fazer um negócio. Não vai. Professor, eu, no caso, coloquei o print da tela quando o meu grupo estava apresentando. É assim, sei? Pode ser também? Tá perfeito, pode ser sim. Com certeza. Então, agora o momento das informações, né, que está acontecendo na escola, aí, os próximos dias é importante. Temos de 9 a 13 de junho a ação Fala Estudante. Para mais alguma informação sobre esse assunto, os professores devem procurar as equipes gestoras da escola, né? E de 10 a 23 de julho, nosso recesso escolar. Hora do print. Vamos nos preparar para o print. O professor já tinha levantado a mão? Sim, professor. O senhor falou de recesso. Eu gostaria de saber se o senhor teve alguma informação de nós aqui do Toledo, que vamos ter um calendário diferente. Vamos ter aula nas férias daí. Ou vai continuar como está? Sim, professor, eu vou fazer só o print e aí em seguida a gente começa a conversar sobre esse detalhe. Eu tenho informações sim, tá? No momento do print, se os professores quiserem fazer um positivo, um ok, um tchauzinho, alguma coisa do tipo, podem ficar à vontade, tá? Então vai lá. 1, 2, 3. Pronto. Feito o print. Muito obrigado, então, professores, a todos por ter comparecido a essa reunião nossa e já aguardo vocês aí na próxima reunião, né? Nossa número 5, vocês não perdem por esperar. Uma reunião vai ser muito legal, tenho certeza. Na semana que vem não temos, né, professor? Então, é isso que eu ia perguntar. Na semana não vamos ter quinta, feriado, né? Isso. Mas na próxima semana, na próxima reunião, daí nós vamos conversar novamente. Beleza. Bom feriado, pessoal. Um abraço. Para você.